Pessoal, tudo jóia? Estamos começando aqui hoje mais um podcast aqui da Resgalo Engenharia, a empresa que te ajuda a transformar seus sonhos em projetos incríveis e a criar soluções sob medida. Hoje aqui estou com uma convidada super especial, a amiga, que é a Sâmia da Acaflor. Tudo jóia, Sâmia? Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite e é uma honra estar aqui com você hoje. Que bom, a gente também está muito feliz com a sua presença. Pessoal, antes de mais nada, que nem eu falo toda vez, né? Já curte, se inscreve no nosso canal, divulga, que esse é o nosso pagamento, né? Porque a gente faz esse trabalho aqui para levar conteúdo para as pessoas. Então, quanto mais divulgar, mais pessoas vão aprender as coisas que a gente fala, né? Sâmia, eu vou te apresentar, depois você fala como é que você gosta de se apresentar. A Sâmia, gente, é amiga já de longas datas. E a Sâmia é casada com o Sérgio e mãe de 2 filhos, né? E ela é proprietária, né? Uma das proprietárias, né? Proprietária sócia, CEO lá da Acaflor, que é piso de madeira pronto, né? Isso. E é assim mesmo que você se apresenta? É assim mesmo. Não, é assim mesmo. A Acaflor foi fundada por mim, meu pai e meu irmão. Então eu sou sócia fundadora da Acaflor e atualmente eu sou a CEO da empresa. E eu que falo nesse momento, por exemplo, pela empresa, que represento, que sou a cara da empresa, e para mim é uma responsabilidade muito grande, mas é um prazer porque a gente acompanhou desde da fundação dela até agora, né? E chegar nesse momento é muito bacana. Então você me apresentou perfeitamente, é isso aí mesmo. E a Acaflor, né, pessoal? Eu vou te falar, Sâmia, mais uma vez, qualquer coisa você vai me corrigindo. É um piso pronto de madeira, né? Tábuas mesmo de madeira, né? Já vem pronto para instalar. E agora no bate-papo a gente vai falar mais sobre esse piso de madeira, que é um acabamento lindo, né? Sou até suspeito de falar, porque aqui em casa tem o piso da Acaflor há mais de 11 anos e super 10, a gente adora. Isso, você inclusive foi um dos primeiros clientes nossos há anos atrás, e quando eu entrei aqui eu ainda te perguntei, né, Bruno? O piso tá ali impecável, maravilhoso. Sim. Pra gente é muito gratificante ver isso, que o trabalho realmente, depois de um certo tempo, continua ali prosperando, né? Sim, com certeza, né? Então, vamos começar nosso bate-papo? E me fala um pouco assim, qual que é o foco da empresa, o expertise da empresa, o diferencial da empresa? Então, a expertise e o foco da empresa começa desde do porquê que ela foi fundada, sabe? Mas Sim. Eu vou falar super rapidamente, não vou falar aqui os... Pode contar a história, o pessoal gosta de saber a história. Então, assim, foi em 2008, meu pai trabalhava com exportação de toras de eucalipto do Paraguai para a China. Ele já vinha fazendo esse trabalho há algum tempo. Meu pai, meus tios, na verdade a família é uma família de empreendedores e muito focada nessa área de construção, decoração, revestimento, até as outras empresas, né, da família, dos primos, dos tios, é sempre nessa área. Isso vem lá do meu avô, né? Mas enfim, voltando a 2008, meu pai estava exportando toras de eucalipto para a China. Em 2008 teve uma crise internacional muito grande. Foi uma das maiores crises, né, mundiais, e não foi mais possível exportar aqueles eucaliptos. Meu pai tinha muito eucalipto naquele momento e falou: não consigo mais, não tem mais mercado para eu exportar, não tem mais preço, o que eu vou fazer com esse tanto de eucalipto? E nesse momento eu estava morando em Belo Horizonte, Conrado também, meu irmão, morando em Belo Horizonte, e meu pai nos convidou a voltar, falou: me ajuda, a gente precisa pensar em alguma coisa. E começamos a estudar algumas opções do que a gente ia fazer com aquele tanto de madeira. Aí a gente pensou em portal, batente de porta e piso de madeira. E a ideia desde o início foi um produto perene e global. Isso vem da experiência do meu pai, da vivência dele em vários mercados, e a ideia é que fosse global para a gente sempre ficar menos vulnerável com um negócio local. O mercado brasileiro tá ruim, você fica super vulnerável. O mercado internacional tá ruim, você fica super vulnerável. Então ele queria que fosse global. Então, tá ruim o Oriente, vamos pro Ocidente. Tá ruim Brasil, vamos, né?
Então, primeiro isso. E ele queria que fosse um negócio perene. Então, que fosse um negócio que não fosse moda, que não fosse passar. Então, nós fizemos um estudo realmente em outros países e a gente viu que piso de madeira maciça. Naquela época, o produto que existia de madeira maciça no Brasil era muito tábua corrida. Só existia tábua corrida. Aplicava-se a tábua corrida no Brasil. E aí depois vinha lixando e sintecando em loco. Existia outras 2 empresas grandes no Brasil, mas elas só exportavam, elas não trabalhavam no mercado nacional. E aí falamos, pronto, agora vamos pegar esse produto que é feito só para o mercado exterior e vamos produzir para o Brasil. Porque naquele momento não estava sendo possível exportar mais, a gente estava vivendo uma crise. E aí, dali começamos. Eu e o Conrado viemos para São João del Rei, compramos as primeiras máquinas junto com meu pai e começamos a produzir ali. Então, desde o início, a empresa foi pensada em produção de piso de madeira maciça já acabado e pronto. Então, a gente fala que é a evolução da tábua corrida. Então, ele seria tão prático quanto um laminado da época, quanto um vinílico da época, entretanto, madeira maciça. Então, quer dizer, seria eterno. E a ideia seria alcançar o mercado nacional nesse primeiro momento de crise, ficar aí uns 3, 5 anos atendendo o mercado brasileiro, e na hora que o mercado internacional se aquecesse novamente, a gente iniciasse as exportações, e foi o que a gente veio fazendo. Então, assim, a expertise e o foco é produção de piso pronto de madeira maciça. Hoje o portfólio se expandiu, a gente tem também revestimento de parede, forro de teto, mas sempre a finalidade é produto pronto para uso e de madeira maciça. Entendi, bacana a história, né? Legal, né? Quando as coisas vão se construindo assim, né? Nossa, de pai para filho, dá até mais uma emoção mais legal, né? Porque tem muito filho que não quer, né? Lidar, às vezes, com o pai e tal, não ajudar, que é outro ramo totalmente diferente, né? Mas vocês vão honrando aí, né? Isso, e Bruno, a gente, essa semana, inclusive, a gente estava construindo, a gente está desenhando a cultura da Acaflor. É um nome bonito para na hora que a gente tem que escrever em algum, sei lá, para alguma revista, alguma coisa do tipo, você precisa estar alinhado com a cultura da Acaflor, e é bom para você internalizar as ações com seus colaboradores, para você seguir uma linha de gestão. Aí começamos a desenhar a cultura da Acaflor e tem uma empresa bacana nos ajudando com isso. E aí, desenhando a cultura, tem uma entrevista comigo, com o Conrado e com o meu pai, os sócios fundadores, né, da empresa. E aí eu falei um pouco, meu pai um pouco, o Conrado um pouco e tal, e deram, assim, 8 páginas de história, e eu fui lendo, eu falei assim, gente, coisas que a gente nem lembra, né, mas toda empresa tem esses momentos emocionantes e legal, que você recorda e fala assim, nossa, como que a gente lutou, né? Você tem... Por que o nome é Acaflor? Então, Acaflor, ele tem uma origem indígena também, ele tem humanidade na origem dele, a sonoridade do Aca também, a gente levou em consideração, a primeira empresa do meu pai com os irmãos era Laca. Que até hoje permanece o nome Laca com meus primos e meu tio e tal, mas foi a primeira empresa da juventude dele, então assim, essa sonoridade, e a gente encontrou obviamente um sentido para isso, mas a sonoridade ela foi muito importante, e o flor no final é para já remeter a piso logo de imediato, quando a pessoa bateu o olho, já remeter a piso e ser reconhecido internacionalmente, por isso que a gente colocou em inglês, porque a ideia já seria que ela fosse uma empresa global mesmo. Chique, tá vendo? É visão de negócio, pessoal. Né? Muito legal. E me fala aí, quais os tipos de pisos que vocês vendem? Então, que fabricam, né? Isso. Porque lá, na verdade, fabrica também, né? Os pisos são deles, né? Isso. A patente e tudo mais. Nós trabalhamos com todas as espécies de madeiras tropicais brasileiras. As madeiras permitidas e de uso residencial, né? E de dureza necessária para uso residencial, a gente trabalha com todas elas. Então, vou citar algumas.
Cumaru, peroba, jatobá, ipê, muracatiara, enfim, tauari, garapa, são espécies de madeira que vem do norte do Brasil e que na verdade só nós temos no mundo inteiro. Internacionalmente, fora do Brasil, eles chamam de exóticas brasileiras, né? Mas são as nossas madeiras brasileiras, as madeiras tropicais. Então a gente, em cima dessas madeiras tropicais brasileiras, a gente faz uma série de acabamentos e revestimentos diferenciados. Então hoje a gente tem um portfólio de quase 70 produtos em cima dessas 10 espécies, vamos falar assim. Entendi, muito bacana, hein? E qual que é o que mais sai? Tem assim que é o queridinho? Tem o queridinho. Se a gente observar o mercado, acho que todo o mercado, moda, design, arquitetura, ele tem modas, né? Uhum. E ele segue a um padrão que vai mudando, né? Se a gente lembrar, na época dos nossos avós, o IP era o queridinho, né? Tudo era de IP. Toda casa era IP para tudo quanto é lado, IP para tudo quanto é lado. Hoje não vende 1 metro quadrado de IP. A minha empresa, eu tenho IP para vender, aí já antecipando, é permitido, venda de IP sim e tal, mas não se usa mais, porque o IP ele ficou escuro demais, ele tem veios esverdeados demais. Então, e de onde que vem essas modas? Na verdade, a indústria como um todo, o mercado e industrial como um todo vai ditando essas regras de acordo com a oferta de madeira disponível. Uhum. Então, assim, hoje qual que mais vende? É o cumaru, que a gente fala que é o primo do IP, só que o cumaru ele é um pouquinho mais claro, mais marronzinho, mais homogêneo do que o IP, ele não é tão escuro, tão fechadão, e ele é extremamente resistente. Então, o que mais vende é o cumaru e em segundo lugar, atualmente, o que a gente mais vende é o tauari, que aí já é um bem clarinho e creminho. Produto, por exemplo, que há 8 anos atrás de jeito nenhum que a gente vendia, mas você vê que foi um trabalho que a gente desenvolveu porque a gente tinha uma oferta muito grande dessa madeira, então a gente começou a desenvolver, colocar isso no mercado. A arquitetura mesmo ficou mais minimalista, mais clarinha, mais para esse tom. Aí a gente aproveitou o momento e introduzimos o tauari. Então hoje a gente tem o cumaru e o tauari, que são os que mais saem. Entendi, muito bacana. E como é que funciona, né? Porque eu lembro quando instalou aqui no escritório, em casa, tem todo um tratamento, né? Antes, não é simplesmente chegar e colocar madeira, né? O piso, desde o momento que ele ele está em tábua, ele tem um tratamento diferenciado. Então, as madeiras, elas são todas secas em estufa. Então, esse é um diferencial, inclusive, da tábua corrida. Ele é seco em estufa, então ele não vai empenar e canoar na casa do cliente. Ele já vai estar todo homogêneo. A sua secagem, ela está homogênea em toda a madeira, todo ponto da madeira. Ele é seco em estufa, depois disso ele vai ser usinado, né, nos 4 lados e tal, e planeado, e ele vai estar todo certinho, retinho. Depois disso ele entra numa linha de pintura e ele vai ser envernizado com 11 camadas de verniz, então não é uma camada ou 2 de sinteco, são 11 camadas. E nesse envernizamento é um envernizamento industrial com óxido de alumínio na composição dele, então um verniz resistente, é um verniz que não vai trincar, se arrastar uma cadeira ele não vai riscar com tanta facilidade quanto um sinteco, se cair um peso ele não vai quebrar. E além disso são 11 camadas e seco com túnel ultravioleta. Então assim, todo o trabalho já começa desde o início do processo produtivo. Depois disso, na casa do cliente, o produto ele é madeira, então ele não pode ter contato com água. O contrapiso ele tem que estar com 2 centímetros de espessura, porque o piso tem 1,9. Então a gente fala 2 centímetros porque tem a cola embaixo, ele vai ser colado. Então ele vai ficar bem rentezinho, bem certinho, e ele só vai ser encaixado macho e fêmea nos 4 lados na casa do cliente. Depois de 6 horas, a cola que a gente usa é cola PU, poliuretano, ela já seca em 6 horas e está pronto para uso. Rápido. É rápido e é um produto pronto. Manutenção, só varrer, vassoura macia, um pano ligeiramente úmido, não vai lavar, não vai ter que encerar, na verdade nem adianta encerar. Muitas pessoas me perguntam porque
Na época da tábua corrida, as pessoas enceravam, né, a madeira. Hoje em dia, se encerar o nosso produto, ele vai virar, na verdade, uma gordura em cima daquele nosso verniz. Ele não vai penetrar em hipótese alguma o verniz. Então, não se encera. É pano ligeiramente úmido, uma vassoura e um pano úmido. Entendi. Só isso. Você falou uma coisa, eu acho legal explicar pro pessoal. O canoar, o que é o canoar? Que a tábua pode canoar, que no piso da K-Flor não acontece. Canoar é quando ela faz uma barriguinha, assim, né? Ele empena, ele né? empena. Empena, E tem vários efeitos. A gente fala canoa, às vezes a gente fala banana, quando ela dá aquela empenada que sobe. Na longitudinal e o canoar seria na transversal. Exatamente. Então, existem alguns problemas que surgem e sempre esses problemas são decorrentes de contato da água com a madeira, ou anterior ou posterior à instalação. Ou não foi seco o suficiente, ou não foi seco da forma correta. Então, antigamente, a tábua corrida instalava-se, esperava que ela canoasse, porque ela estava secando na obra do cliente, ela ia secando na obra do cliente, tanto é que depois que instalava a madeira, o acabamento ainda ia sendo feito, ainda entrava gesseiro, vinha pintura, porque deixava o tempo dela ir secando na obra. Depois que ela secasse, ela estava toda canoada ou empenada, e aí vinha aquela máquina de lixação, lixava tudo, nivelava todo o piso e vinha envernizando em cima. Quais os problemas disso da época? Fazia toque-toque. Todo mundo que já teve contato com tábua corrida lembra do toque-toque que fazia, porque na hora que canoa, a parte que subiu, ela soltou do contrapiso. Você vai lixar e você vai nivelar em cima, mas embaixo vai ficar um vácuo. Então ele vai fazer toque-toque. Ele não vai fazer no meiozinho onde ele não canoou, onde ele tá colado, né? Fazia toque-toque, você perde a espessura daquela madeira onde você lixou, porque você tirou a espessura em cima, né? Então você perde a qualidade, você perde a durabilidade daquele produto. Além disso, o verniz, que ele é feito em sinteco, que é 11 vezes menos resistente do que um verniz industrial, né? Entendi. É legal, né? E que nem eu acho que é legal também falar, o pessoal, eu também tinha esse medo, né? Mas se molhar, vai acabar com o meu piso, vai entornar. Aqui em casa, assim, poucas vezes, mas já aconteceu da janela ficar aberta e ver uma chuva de repente e molhou. Mas aí é só pegar um pano e enxugar na hora, não tive problema. Não teve problema, que bom. Porque é exatamente isso que a gente explica. O produto em cima, como o verniz ele é uma camada muito grossa e densa em cima do produto, independente se for um verniz fosco ou brilhante, tá? Porque tem gente que acha assim, nossa, então é super brilhante. Independe. As mesmas 11 camadas de verniz, elas vão ser para produto extremamente fosco, que vai parecer que não tem verniz nenhum. Mas enfim, se cair uma água em cima daquele verniz, ela faz uma pocinha, ela não penetra em hipótese alguma. Onde ela pode penetrar? Nas junções, no macho e fêmea nas junções. Por isso que você falou, enxugando rapidamente, não dá tempo da água escorrer nas junções, ficar empoçada lá embaixo durante muito tempo. Então pode acontecer empenamento nesses casos. Ficou o final de semana inteiro aberto, ficou molhando sem parar, empoçou debaixo, ou então estourou um cano no contrapiso, e aí fez uma poça ali debaixo, aquela madeira embaixo, onde não tem vernizamento, né? Ela vai ficar absorvendo, aí sim ela vai inchar, como se fosse uma esponja, mas não só a madeira. Acredito que a maioria dos revestimentos de área interna, né? Ele vai inchar e aí ele vai começar a subir, ele vai precisar de espaço, né? Para dilatação. Então, o problema com água, ele é super, super ok, super controlado. Então é bom de resolver, né? É bom produto que tem garantia, né? Exatamente. E como é que funciona? Pode falar um pouquinho do processo de produção? Você já falou um pouco, mas como abranger um pouquinho mais, explicar para o pessoal como é que funciona? Tem sim. Então, começa, na verdade, com as escolhas das árvores que a gente vai usar. A gente entraria até em outras questões aqui que a gente pode estender um pouquinho daqui a pouco, que é a questão da sustentabilidade, do manejo florestal, todas as nossos produtos, nossas madeiras, elas são oriundas de manejo florestal. Manejo é manejar, né? É usar, movimentar.
E florestal é o manejo florestal sustentável. Então, manejar as árvores de forma sustentável. Começa desde a escolha daquelas árvores, com autorização dos órgãos ambientais competentes. As árvores são plaquetadas, escolhidas a dedo. Começa desde esse momento. E a árvore com a idade mínima necessária e tudo mais. E aí a árvore ela tem que estar plena para uma otimização o máximo possível dela. Dali, daquela escolha, elas são pranchadas, viram pranchas largas, e dali a gente faz pranchas menores. Com uma prancha larga a gente fatia em pranchas menores, de acordo com a largura do piso que a gente vai produzir no final, que vai sair no final. E dali elas pranchadas, elas vão fazer pranchas menores e vamos paletizá-las, vamos colocar elas em pallets e com um espacinho entre elas. Então vem uma prancha, vem um espacinho, vem outra prancha, vem um espacinho, para circular ar entre elas, e vamos entrar com uma quantidade de 1.000, 2.000 metros quadrados, por exemplo, de madeira dessa forma dentro de uma estufa. É uma estufa computadorizada onde a gente vai controlando, e elas ficam lá dentro de acordo com a espécie, varia de acordo com a espécie. Elas ficam de 20 a 30 dias dentro dessa estufa computadorizada para ir baixando a umidade dela, porque ela entra ali cheia de água. E aí ela vai abaixando. Por que é demorado o processo? Porque o processo de secagem dela, ele não pode ser de uma vez, senão as madeiras todas trincam. Uhum. Então é como se fosse uma sauna. A gente é muito quente e aí joga um pouquinho de água. E aí super quente, joga um pouco. Aí a gente e vamos observando no computador. Caiu 1 grau, caiu mais 1 grau, caiu mais 1 grau, até a gente chegar na umidade certa. No Brasil a gente usa as madeiras de 10 a 12% de umidade. Aí na hora que chega nessa variável de 10 a 12%, a gente tira as madeiras dali de dentro, e aí as madeiras já estão todas secas e prontas para começar a usinagem dela. A gente deixa elas ficarem um tempo no ar para ela ambientar, que a gente fala, e depois a gente começa o processo de usinagem da madeira, que aí elas vão virar um S4S, que é os 4 lados retinhos, né? Elas vão entrar no maquinário para deixar elas retinhas, planadinhas nos 4 lados, bem certinhas, tábuas certinhas, e depois disso elas vão entrar no processo que vão transformá-las em TG4. TG4 já são macho e fêmea nos 4 lados. Depois desse processo de TG4, elas vão entrar na linha de pintura. Aí elas vão passar na linha de pintura e vão aplicar 11 camadas de produto. O primeiro produto vai ser um isolante, que vai fazer abrir os poros. O segundo produto vai ser um óxido de alumínio. O terceiro produto vai ser uma massa, até chegar nos últimos 2 produtos, que vão ser camadas de verniz mesmo. Então é um produto super resistente. Terminou esse processo de envernizamento, ele entra na embalagem e vai no processo produtivo de embalagem também, que não deixa de ser um processo que é super cuidadoso, que vem manta entre as faces e tal. Fecha a caixa, fita a caixa, coloca no pallet, passa o plástico e super vende. Top, né? E tudo feito aqui, mesmo aqui em São João del Rei. A etapa final, a etapa de usinagem da madeira, ela é feita perto da floresta, para a gente não descer com essas madeiras cheias de água e peso no terrestre. Entendi. No início da empresa, os primeiros 4 anos da empresa, a gente vinha com essa madeira e fazia o processo de usinagem todo aqui, mas não era rentável. Então a gente começou a separar etapas de produção. Então hoje a gente está com esse processo de usinagem perto da floresta, o processo de acabamento aqui em São João del Rei e o processo de venda final em São Paulo. Então assim, entendi. A gente começa a entender que... faz um pouco de sentido, né? Trazer já as tábuas, vamos dizer, exato, já cortadas. Exato. E tal, lá, para não precisar diminuir até na carga, no frete, carga, no né? Peso. Isso deve dar um risco, enfim, de porque tombar. Aqui, imagina, trazer a árvore toda para não faz sentido, vamos dizer, não faz sentido. Né? Isso é um projeto bacana pra gente fazer com madeiras da nossa região, eucaliptos, que é um projeto nosso de iniciar, retomar, né, que a gente fez há muitos anos atrás. Mas para madeiras que são oriundas do norte do país, não faz sentido trazer. Tá.
Eu vou te perguntar um negócio que eu pensei aqui, mas primeiro, pessoal, tá gostando, né? A curtir, se inscrever. Tem que repetir pro pessoal, porque a gente tá com uma meta ousada aí, é chegar a 1000 inscritos no canal. Ah, legal. Né? Até o final do ano. Ai, então, que legal. né? Agora, ela falou que já tem lá quantos funcionários você tem? Eu tenho cerca de 70. Só vai receber salário se chegar. A gente tava acho que com 71. Então tem que chegar a 141 depois então que o pessoal assistiu o vídeo, tá? Isso, eu vou divulgar Você internamente. divulga, viu? Fala com eles, senão vai perder o salário. Brincando, né, pessoal? Mas aí, você falou do eucalipto, né? Uma vez seu pai explicou pra mim, mas eu acho que era legal ver. Porque o pessoal tem preconceito com eucalipto. Acha que eucalipto é madeira para escorar a obra, né? Eu acho que assim, esse preconceito foi inclusive a nossa grande dificuldade de trabalhar com eucalipto há anos atrás. Deve ser isso que meu pai te explicou na época, né? Que você foi um dos primeiros. Ele falou que tinha que ser uma árvore, acho que adulta. Isso. Que não sei se era 20 anos. 20 um anos. Assim, porque a gente tá acostumado com cortar a árvore com 7 anos. É uma árvore que empena muito, uma coisa Exato, assim. Exatamente. O eucalipto, quando a gente montou a empresa, a gente tinha muita tora de madeira, e aí a hora que essas toras foram acabando, a gente falou, vamos trabalhar com eucalipto, porque a gente tem muita madeira na região, muito eucalipto na região. Mas a gente tem muito eucalipto plantado para outras finalidades de corte. Para carvão, para mourão, escora, carroceria de caminhão, um monte de outras coisas. E aí convencer a esses fornecedores de eucalipto a nos vender tinha que ser muito vantajoso financeiramente para eles, para esperar anos a mais para cortar. Porque o eucalipto ele é uma madeira que atualmente ele é cortado assim, né? Mas pra gente produzir piso, a gente precisa ele com 20 anos, pelo menos uns 20 anos de idade, pra gente conseguir tirar piso, né, dele. E aí ele fica mais retilíneo também. Além disso, outra dificuldade do eucalipto pra gente naquele momento foi os nós da madeira. O eucalipto, quando a gente passa numa estrada e a gente olha para uma plantação, né, de eucalipto, a gente vê tudo retinho e acha que é só o tronco. Mas na hora que você chega bem pertinho, tem vários galhozinhos que saem do tronco, né? Vários galhos fininhos. Aquilo ali dá um nó na madeira. Na época que a gente começou a produzir, esses nós não eram bem vistos. Hoje em dia, essa naturalidade do revestimento é o que todo mundo quer. Olha como é que é moda, né? Todo mundo quer nó, quer o desenho, quer a capela, que são os desenhos, os veios da madeira. Antigamente as pessoas queriam tudo assim o mais homogêneo possível, menos desenho possível, né? Eu acho que assim vieram tantos produtos. O Brasil foi inundado por produtos artificiais e aí a pessoa falou assim, peraí, tô comprando madeira, eu quero que mostre que é madeira, eu não quero que, sabe? Então olha como é que a moda muda. Então, na época, o eucalipto não pegou muito por causa do nó e por causa disso, pela facilidade e o acesso fácil a ele, né? A gente quer o que é difícil, o que é mais raro, né? Então a gente tem tanta madeira no Brasil que as pessoas falavam assim, não quero eucalipto, não quero. Isso há 8 anos atrás, 10 anos atrás. Agora isso já vem mudando. E se a gente for pensar, Bruno, na Europa e nos Estados Unidos, que todo mundo fala do carvalho americano, carvalho europeu, é o eucalipto deles. E o brasileiro compra como se fosse uma raridade. Raridade, na verdade, são as nossas exóticas, são as nossas brasileiras, são as da nossa floresta. Essas são, mas é porque a gente tem tanto acesso a elas de forma tão fácil que a gente banaliza e naturaliza aquilo. Mas o carvalho, ele não deixa de ser um eucalipto. Mas hoje isso tem mudado, inclusive por causa da sustentabilidade, deixou de ser uma coisa da boca para fora, e realmente as pessoas têm cada vez mais, gerações após gerações, praticado a sustentabilidade. Então o eucalipto tem pegado muito mais, né? Pela forma de ser plantio, que é diferente do manejo. O plantio para corte, ele é diferente do manejo, né? Então tem pegado muito mais. Legal, né, pessoal? Ela falou a mesma coisa, né? Para quem não assistiu lá o podcast com a Larissa da Mamorrei, eu não lembro que número que foi, o 3, eu acho, alguma coisa assim, que ela fala do movimento da pedra, que a gente conhece como mancha, mas não é mancha, é um movimento. A madeira tem também um movimento dela que chama capela. Capela, que são os desenhinhos que lembram uma capela. Legal?
Legal, né? Cada produto tem o seu nome, a sua exato. especificação. E esse é o diferencial, E é o né? diferencial, porque é único, né? Só não elas. tem uma árvore que é igual a outra, Não né? tem. Cada tronco vai ter sua capela, diferente da outra. Tá vendo? O pessoal às vezes gosta do negócio artificial, tudo igualzinho. Não. Tá fora de moda. Tá fora de moda. O pessoal tá querendo coisa exclusiva, né? Isso aí. E qual que é a garantia que tem o produto, o piso? Me fala um pouco. Então, hoje a gente dá uma garantia de 10 anos do nosso invernizamento e do acabamento. E, entretanto, a madeira, ela dura para sempre, né? Você tá falando que o seu piso O tem... meu já tem 11 anos. 11 anos. Então, se no futuro você quiser lixar e sintecar novamente, ele pode ser lixado e sintecado, na verdade, eternamente. Então, é um produto realmente para sempre, né? Mas, além disso, a gente dá essa garantia de 10 anos de... O meu tá com 11 anos e tá longe de precisar. No meu ver aqui, vai pelo menos mais uns 5, 6 anos aí. E isso pra gente é muito legal receber, porque como a empresa tem, igual eu te falei, foi em 2008, existiu essa crise, nós estamos em 24, né? A gente fala que 2010 começou a Cafor, a gente pôs um marco que é 10 de agosto de 2010, que foi quando de fato a gente comprou umas máquinas novas e tudo mais. Então tem 14 anos. Então tem 14 anos e clientes como você, que foram um dos primeiros, é legal ver o produto pra gente falar assim, realmente o produto é eterno. E de lá pra cá já deve ter melhorado a produção, quanto know-how que foi ganhando, né? Exatamente. Isso é legal mesmo. E aonde que fica, né? Você me falou um pouco antes, mas aí você vai ter que explicar pro pessoal agora, né? Sobre questão de loja, de compra, como é que vai conseguir adquirir, né? Porque a gente tem aí o público aí, a gente tem pessoas de fora, né? Tem gente de Portugal que de vez em quando manda pra gente, vai conseguir adquirir o piso direto da Caflor, me fala. Que nem você falou antes da gente começar a gravar. Vamos lá. Hoje a gente tem... atende 2 nichos, né, na empresa, que a gente fala que é o consumidor final, que é o B2C, e as empresas, B2B. O consumidor final, a gente atende em São João del Rei região, porque nós somos daqui, então não tem nem jeito de não atender, e pra gente é o lugar onde a gente desenvolve os nossos produtos, melhora os nossos produtos, vê os problemas que podem vir a surgir em outros lugares. Na verdade, é um piloto e é a nossa oficina de aprendizado mesmo aqui. Então, a gente nunca vai parar de vender consumidor final aqui em São João e região. E, além disso, a gente está atualmente com 2 lojas em São Paulo. Uma na Alameda Gabriel. A Gabriel ela é a principal rua de acabamento e revestimento em São Paulo. E a outra na Araguaia 700, no Alphaville, que também é a principal rua do Alphaville de acabamentos e arquidecor. Então, assim, esses 2 lugares são os lugares onde a gente vende diretamente para consumidor final e faz todo o trabalho, toda a cadeia da venda, da entrega, da instalação e tudo mais. Tirando essas regiões, nós temos atualmente 192 lojas que vendem a Caflor no Brasil. Então, geralmente as pessoas entram no nosso site ou entram direto no nosso digital, e aí o nosso qualificador faz o direcionamento daquele cliente para a loja mais próxima, qual que é o interesse, ele vai ser atendido por onde ele vai ser atendido e tudo mais. E a gente faz esse direcionamento. Isso no Brasil. Fora do Brasil, a gente vende para grandes distribuidores. Bacana, show de bola, hein? E me fala das redes sociais, onde encontra vocês. Atualmente a gente tem, acho que tudo que esses LinkedIn, Facebook, Instagram, tem essas coisas tudo lá. Facebook é igualzinho da minha época, né? Não, mas tem que ter o tanto de cliente, porque é dividido mais ou menos por público, né? Então, tem um público que ainda usa Facebook, né, Bruno? Eu uso Facebook. Eu adoro, eu tenho 40 Instagram. mais. Eu tenho Instagram, mas eu gosto mesmo do Facebook. O público 40 mais usa Facebook ainda e é o principal rede social desse público.
E aí, 40 menos, né? 30, 40 já usa os dois às vezes, né? E abaixo disso aí já tem TikTok, Instagram. E tem Instagram. todos? Nós temos todos. A Acaflor tem todos. A Resgala Engenharia tem também. Aí, viu? Como é que chama, Ana Júlia, aquele que eu nunca sei falar o nome? Friends. O Trends. Trends. O Trends. É o novo, né? É o novo. Eu também não sei nem... Mas tem que ter, não sei nem porque pronunciar ainda. depende da sua finalidade. Então, assim, atualmente o nosso público, ele varia, ele é 35 mais. O nosso consumidor é 35 mais, né? Mas nós estamos falando em 2024, o meu consumidor ele é 35 mais. Mas em 2028, o cara que tem 32, ele já vai ser meu cliente. Então, como é que eu já estou alcançando ele agora? Né? Então, essa é a ideia. Então, o meu cliente 35 mais, eu já faço um marketing de prospecção. Eu já faço um marketing de captação de lead mesmo, de prospecção de venda. E aí eu vou alcançar ele onde? É no Facebook, é no patrocinado, no Instagram também. Mas esse público 35 menos tem que fazer de tudo. Você já tem que ir fazendo aquele marketing institucional, aquele marketing de posicionamento, porque ele vai se tornar seu consumidor final. Tá vendo que ela já começou a dar uma aula pra gente também de marketing. Não, porque eu fui além. Fui Não, além do que precisa. A pessoa quando é CEO da empresa, Bruno! É chique pra caramba. É muito chique. Tem que saber de tudo. Tem que falar de tudo, pelo menos. Tem que falar de tudo, entender de tudo quanto é assunto, né? E como é que a gente faz contato com vocês? Então, todos os nossos contatos, as lojas próprias ou as revendas autorizadas, elas estão localizadas lá dentro do nosso site, tem um contato de todo mundo. Nosso site é www.acaflor.com.br. O Instagram é acaflor_oficial, se não me engano, mas na dúvida dentro do site tem o link de todas as redes sociais. E o fixo aqui, o original desde sempre, a gente já tem vários números também, mas o original, o que eu sei de cabeça, é o 323371 1000. Sempre foi. Facinho de guardar, esse é fácil. 3371 esse é fácil. E a Ana Júlia também vai escrever pra gente ali. Ótimo, a legal. Marca lá vocês, né? Aí o pessoal só clicar no link, clicar no link, né? É muito L. E como que vocês, me fala um pouco desse vínculo aí do piso com a engenharia, né? Eu já tive um insight aqui, deixa você falar, vamos ver se vai ser igual o meu. Então, eu acho que assim, a engenharia é o berço, né? É dali que vai nascer tudo. O meu produto ele é o revestimento, ele é o último produto a entrar na obra. Na verdade, o penúltimo. O último vão ser o mobiliário, né? O planejado e depois o mobiliário. Então, o meu é o penúltimo. Então, vai pintar, vai colocar luz, vai passar o gesso, vai pôr tudo, vai pôr as janelas. Na hora que estiver limpo que a gente coloca o piso, o produto, né? O Acaflor. Então, a engenharia, ela tem que fazer o trabalho, tem que estar tudo perfeito para poder receber o produto. O contrapiso tem que estar impecável. O contrapiso ele tem que estar nivelado, seco, porque, como eu disse, Bruno, é madeira maciça. A madeira maciça, ela não tem maleabilidade. Imagina uma régua de 2 metros de comprimento. Ela é dura, ela tem 2 centímetros de espessura. Ela é dura, se você aperta de um lado, ela vai subir de outro, se tiver uma irregularidade no contrapiso. Além disso, a parede tem que estar impecável, porque eu não sei falar os termos técnicos, sim, tá? Não. Mas assim, o direcionamento da parede, às vezes a gente já cansou de pegar paredes irregulares, por isso que eu falo que São João é um piloto e uma grande oficina pra gente aprender também, porque a gente faz esse trabalho até o final da instalação e a gente vê da importância da engenharia pro acabamento final e pra entrega final perfeita do produto, né? A parede irregular, como é que você coloca um rodapé, como é que você, né? Então... tem uma coisa na engenharia, principalmente quando é a casa térrea, né?
Tem que ter todo um tratamento de impermeabilização, né? Não Verdade. pode a pessoa, né? Porque o pessoal tem um pouquinho de preconceito. Agora tá tipo, impermeabilizando melhor as casas. Não impermeabilizava não, né? É verdade. Então eu fico imaginando, não impermeabilizou, depois quer que o piso tenha a garantia de 10 anos. Não tem como, não, né? Você falou o ponto principal, que realmente eu não estava lembrando. E é o principal ponto, porque os únicos problemas que o produto pode... O único problema que o produto pode vir a ter é água, é umidade. É o único, não existe outro. Para molhar, só você não deixar a janela aberta. Agora, Isso. se vier por baixo aquela Exato. umidade ascendente, depois não tem cura, não. Tem jeito. Eu falo, a impermeabilização, se não for feita durante a obra adequadamente, eu vou te falar, é quase 90%, eu vou falar mais de 90% que você não vai conseguir resolver mais. Olha só. Eu nem sabia. Você vai enganar, você vai tapear. Entendi. Né? Você vai disfarçar ela durante um tempo, mas ela vai voltar, né? Porque você não curou. É a mesma coisa de doença, né? Não foi na causa. Entendi. Você tá só remediando. Então, eu vou impermeabilizar minha parede, né? A gente falou sobre impermeabilização também já aqui, mas impermeabilizar minha parede, eu vou revestir com piso. Vai ficar uns anos lá, depois vai estourar, vai cair o piso também. A impermeabilização posterior, ela não resolve para sempre, não? Não, muito difícil. Olha só. Vou te falar, eu até falo, eu faço alguns trabalhos de impermeabilização, o pessoal pede e tal, mas eu falo assim, não dou garantia não. Olha só. Porque é difícil, depois é difícil de É bom saber, então, porque eu já tive vai casos piso assim. em casa que é terra. Aqui em casa eu fiz, porque eu já sabia que eu pôr o piso de madeira, eu impermeabilizei o contrapiso todinho, já tinha impermeabilizado os baldrames, impermeabilizei o contrapiso. Eu lembro que depois veio um impermeabilizante antes da cola do piso, veio um impermeabilizante, sabe? Nem precisaria. Mas eu fiz. E sua casa é térrea? Minha casa é térrea, aqui na colônia, né? Que é uma região muito úmida, né? Olha só, não é que choveu ontem aqui na colônia, lá no centro não choveu, né? Choveu aqui? Choveu na colônia, Mas olha como é que é bom. Depois eu, inclusive, vou querer saber mais, porque eu acho que muitos dos problemas de acionar garantia que às vezes a gente tem no pós-venda é decorrente disso. Se você, inclusive, depois puder vamos fazer uma parceria aí, já vamos resolver esse problema aí de uma vez. Vamos. Uma apresentação pro meu time lá. Vamos sim, apresentar, explicar para eles, porque às vezes lá quando a pessoa já, né, porque provavelmente as pessoas compram um piso antes de fazer o contrapiso e tal, então ali é a hora da gente já inserir essa impermeabilização para lá na frente não. E o cliente, na hora que o piso der problema, por mais que a gente fale é uma umidade ascendente, tudo bem, a gente resolve, tudo né? A gente tem que resolver, a gente tá ali para resolver. Mas não vai conseguir mais resolver 100%. Um desgaste, né? Já. O cliente às vezes criou um pouco de receio, né? Então a gente já, às vezes, orientando ele lá antes. Legal. Acho que vai ficar legal. Então, pessoal, Sâmia, pra gente agora terminar esse bate-papo que foi super legal, né? Uma aula que você deu aqui pra gente sobre o piso de madeira e tal. Me fala aí, né? O que você pode acrescentar? O que você acha legal de falar que o pessoal, né? Convidar o pessoal para conhecer, né? As redes sociais de vocês, conhecer o piso. Me fala isso. Eu queria, Bruno, aproveitar a oportunidade e convidar as pessoas, principalmente da nossa região, da nossa cidade, a conhecerem a Caflor, conhecer a fábrica. A fábrica está de portas abertas para receber. Lá? Tem visita. Eu adoro essas coisas, eu vou lá. Então vai. Várias pessoas me param, às vezes eu tô na academia, aí eu falo assim, mas vai lá, fulano. Eu falo assim, mas pode ir? Eu falei, gente, pode. Pra gente é tão legal, porque é uma forma da gente ensinar sobre o produto e isso é a melhor forma até de vender, sabe? Porque naturalmente as pessoas vão entendendo sobre aquele produto. Por que então madeira? Por que não tal coisa? Você vai entender o processo produtivo, isso facilita demais, né? Entendi. Divulga o nosso produto, né? De alguma forma. Então é isso, convidar as pessoas a irem. A fábrica fica ali perto, fica no Matozinhos.
do lado dali do SESI, do Senai, pertinho de todo mundo. As lojas nossas estão lá em São Paulo. Eu tô rindo, sabe por quê? Porque nem você falou que o público é 40 a mais, né? 40 a mais. É do lado da antiga boate do Atlético ali do Botuzinho, pessoal. 40 a mais. Exatamente. Onde era a antiga fábrica da Coca-Cola. Ah, isso. Era lá. Acho que era o depósito da Coca-Cola, né? Isso, era lá. E então estão convidados a ir lá conhecer a fábrica. A gente também está com uma sede nova na BR. Quem quiser também conhecer as operações que a gente já está fazendo na BR, tem até uma plaquinha lá, quem já deve ter cruzado e visto a plaquinha. Lá na 265, né? Lá perto do... Acho que é o clube lá chama Renascença, que chama isso, lá o clube. Era no ali, clube Renascença? Era o clube. Legal. Agora então, o pessoal é já da sabe. Caflor. Os 40 a mais já sabem onde que é também, já sabe, gente. onde era o Clube Renascença. Agora são as nossas novas operações. A gente já está funcionando ali. A gente está fazendo uma etapa do processo produtivo que a gente não fazia aqui ainda. Então, estamos abertos também. Quiser conhecer também, lá é muito legal. Lá tá ficando lindo e o projeto é virar uma mega indústria. Vamos ver, né? Talvez meu filho consiga executar até o final do projeto. Mas as lojas também em São Paulo estão convidados, nossas redes sociais e eu também. Tô aí. Super top. Summer, mais uma vez eu quero agradecer aqui em nome da Resgala Engenharia, em nome aqui nosso, em nome do pessoal que assiste, que acompanha a gente, né? Essa aula que você deu pra gente, que tá? Isso. Eu Muito que agradeço. Obrigado. Obrigada. Pessoal, e segue tanto a Resgala Engenharia quanto a Caflor também para ficar sabendo de tudo. Obrigada Valeu, mais pessoal. uma vez.